Eu acho que já existe um perigo da pessoa ter aquela divisão. Sou bruxa quando eu estou com esse grupo, e no dia a dia eu tenho uma profissão que eu não gosto, eu tenho uma vida que eu não gosto. Então, não, primeira coisa, vamos unir tudo isso. Olá a você que está conosco para mais um Rainhas do Sabá, bênçãos da lua cheia. E eu também quero dar meu alô para as minhas colegas rainhas, Lua Serena e Cássia La Rúbia. Hello! E eu quero, Olá! né, e saudações ao nosso convidado especial de hoje, que é Wagner Périco. Este é o episódio número 39 do Rainhas do Sabá, e a cada múltiplo de 13 a gente traz um rei para conversar com as rainhas. E o nosso rei de hoje é o Wagner, e ele praticamente dispensa apresentações, mas caso você não conheça o Wagner Périco, ele é um bruxo da tradição germânica Vannen no Brasil, possui mais de 35 anos de estudos de magia, tradições e técnicas de feitiçaria. Ele é bruxo e mentor, contribuindo para que as pessoas trilhem um caminho de autoconhecimento e evolução. Ele disponibiliza cursos de feitiçaria, atendimentos oraculares através do tarô e das runas, magias personalizadas para pessoas e empresas nos mais variados aspectos da vida. No decorrer dos anos, Wagner tem procurado mostrar a bruxaria como um fenômeno cultural, folclórico e espiritual, uma iniciativa para diminuir o preconceito e o medo que a desinformação traz. Seja muito bem-vindo neste sabá, Obrigado, Wagner. obrigado. Você é muito chamado para falar de feitiçaria, então a gente quis também falar contigo sobre esse tema e partilharmos todos as nossas experiências nesta área. E a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é: vocês lembram o primeiro feitiço que vocês fizeram? Wagner, você lembra o seu? Lembro, lembro. Eu conto essa história em primeiro lugar, né? Super feliz de estar aqui com vocês, com essas rainhas assim fantásticas. E, e sim, eu lembro porque ficou tão na minha memória. Eu tinha 5 anos e, e minha mãe me conta e ela vai me contando e eu vou vendo as imagens na minha cabeça. Eu peguei, ela tinha vários perfumes e eu juntei todos os perfumes que eu pude dela. Aí colhi pétalas de rosa no jardim, misturei e eu dizia que quem sentisse aquele cheiro iria se apaixonar por mim. Com 5 anos de idade, foi o primeiro que eu fiz. Genial! E vocês, Lua, você lembra o seu? Ah, eu tava dando risada aqui porque eu lembro que também era um feitiço de amor, de beleza e tal. E também era criança. Eu, na verdade, o primeiro mesmo, não tenho certeza, porque era muito intuitivo, era uma coisa intuitiva. Eu pegava potes, minha avó, ela tinha vários potes de vidro, de geleia e tal. E eu não sei, eu colocava unha, cabelo, colocava mel, colocava coisas que eu achava. E aí depois eu acabei até depois estudando e descobrindo que tinha fundamento mesmo. Eu acho que até vem, talvez, eu não sei o que vocês acham, mas talvez venha até de uma memória ancestral isso, sabe? E eu colocava nesses potes, eu escrevia o que eu queria, e eu lembro que era muito pautado nisso. Acho que conversa até com questões psicológicas, né, de infância e tudo mais, mas enfim, isso é outro papo. Mas era isso, né, de ser amada, de ser admirada e tudo mais, muito pequenininha também. Não era com 5 anos, era mais velha, mas era criança também. E enterrava muito no jardim da casa da minha avó. Lá tinha, hoje é onde o meu filho mora, né? Lá tinha um jardim que minha avó adorava cuidar de plantas, né? E tinha uma roseira muito linda, grandona, e eu adorava enterrar no pé exatamente dessa roseira. Eu gostava de enterrar ali. Então ali tem um monte de coisa enterrada minha de quando eu era criança. E também, dentro dessa cultura de magia popular, as simpatias, né? Que vinham naquelas revistinhas, era a hora que era onde eu mais gostava de ir, sabe? Eu gostava muito de horóscopo e eu gostava de ir onde tinha as simpatias, porque me chamava muita atenção e assim, me dava muita curiosidade de saber por que que tal coisa funcionava, né? Como assim eu coloco isso, faço isso, pego lá a banana da terra e pá, e não sei o quê, a maçã com os cravos, que era aquela coisa bem popular. Então, essas foram as minhas primeiras magias. As minhas magias. A primeira
bem intuitiva, muito criança, e eu lembro que isso era legal porque minha família nunca me podou nesse sentido. Eles achavam engraçado, eles davam risada, minha avó falava, ah, lá vai ela fazer as coisinhas dela. E depois as revistinhas, né, de João Bidu e tudo mais, que tinha essa parte de simpatias, eu sempre gostei bastante. Acho que é o caminho da feitiçaria sempre me chamou muito cedo. E você? Cássia, qual é o seu? Olha, eu não me lembro exatamente, infelizmente não foi criança igual Wagner e Lua, mas eu me lembro de fazer os rituais e feitiços do livro da Márcia Frazão, Revelações de uma Bruxa, que foi um dos primeiros livros que eu li. Acho, acho que foi o primeiro livro que tinha o título de bruxa na capa, acho que foi o da Márcia Frazão. E aí ali ela trazia feitiços e ela trazia rituais de conexão com divindades também, né? Então, eu me lembro de fazer um feitiço com limão, que ela ensinava que você colocava uma fita verde no limão e você colocava um monte de alfinetes no limão. Eu acho que era, se eu não me engano, apesar de ser no limão, eu acho que era um feitiço relacionado a amor, mas eu não tenho certeza absoluta. Mas eu me lembro de fazer esse feitiço do limãozinho com os alfinetes e uma fita verde. E me senti assim, nossa, caramba, eu estou fazendo um feitiço. Agora sim, sou uma bruxa de verdade. Muito Foi bom, muito bem bom. marcante. Eu lembrei, a Lua falando das simpatias, lembrei, eu também fazia simpatias quando eu era pequena, mas eram muito oraculares, né? Era para descobrir coisas do futuro. Eu lembro uma colega numa aula de inglês que tinha um negocinho que dobrava assim de papel, e aí eu tinha que escolher um número para ver com que idade eu ia casar. Essas coisas eu fazia, acho que tive até uns 9, 10 anos de idade. Mas feitiço, feitiço mesmo, que eu quis transformar algo, eu fiz mais velha. Eu já devia ter uns 24, 25, numa coisa também, num curso ligado à transformação psíquica de percepções, então já era bem nessa linha mesmo. E eu me senti muito, muito poderosa, porque teve um momento em que a gente acendia uma vela e a gente estava entregando algo que não queríamos, então, e todo mundo tinha recebido um brigadeiro. E aí foi um feitiço improvisado que a professora disse: Nós vamos agora fazer um feitiço. Vocês vão entregar algo que vocês não querem, vocês vão comer e botar nesse brigadeiro o que você, nesse doce, o doce do que vocês querem trazer para a vida de vocês. E vocês vão comer pensando sem parar nessa coisa que vocês estão trazendo para a vida de vocês. E eu comi aquele brigadeiro com uma coisa assim de saborear cada pouquinho e tinha a ver com alto amor. Então eu tô achando que temos um tema comum já para começo de Sim. conversa, de que o feitiço tem a ver com amor, mas com amor, né? Amor É. e amor Eu lembrei, nosso. inclusive, Com ô Petrúcia, amores. eu lembrei que o meu filho, quando ele era pequenininho, e olha que interessante isso, né? Quando ele estava junto comigo, ele sempre queria participar muito, tal. E tinha algumas coisas que não dava para uma criança participar, né? Mas eu tentava inseri-lo o máximo que eu podia ali. Como solitária, ali, às vezes eu estava fazendo uma coisa que não dá para uma criança de 3, 4 anos ficar na sua cabeça. E aí, o que eu fazia? Quando eu ia cozinhar, eu chamava ele, eu falava, Lê, vem aqui, vamos fazer feitiço, agora é a hora da gente fazer feitiço. E aí, eu colocava para ele coisas assim, limão com bicarbonato de sódio para fazer aquelas coisas. Então, eu transformava em algo muito lúdico. Eu falava, filho, a hora que você jogar o pó mágico, você faz o seu pedido. E ele foi levando isso. Bom, hoje ele é professor de ciências da natureza com ênfase em química e física, né? E ele não é um praticante assim como eu, mas ele é super devoto, inclusive muito nórdico, viu, Wagner? Ele é muito devoto, né, de algumas divindades, tem até uma tatuagem grande aqui, e todo ano pede para abrir oráculos e tal, então ele é muito conectado com isso, mas é um cara da ciência também, né? Então acho que é muito interessante a gente inserir as crianças muito cedo, Um assim, alquimista. Não. a gente trazer isso muito cedo, né? Eu acho muito É. legal isso. Wagner, conta para nós o que você acha que configura um feitiço. Pensar forte é um feitiço. Eu estava falando das energias, das coisas psíquicas que eu estava fazendo nesse curso, né? Tem esse trabalho que foi muito popularizado com o segredo, que é a visualização criativa daquilo que você quer. Então, isso é um feitiço ou feitiço, quando a gente fala essa palavra, isso requer apetrechos? Requer apetrechos.
entendeu? Eu acho assim, claro, não posso negar a força do pensamento, não posso negar a ajuda que a visualização criativa dá no processo, mas isso não é o suficiente para caracterizar um feitiço. A própria questão do segredo, não adianta todo mundo visualizar uma vaga no shopping que não vai ser todo mundo que vai encontrar, entendeu? Então, eu acho que é simplificar demais e tirar a força. É quase como se continuasse uma. Só que num discurso diferente, é como se desvalidasse aquilo que a gente é da terra, sabe? Dos nossos elementos, das nossas pedras, cristais, ervas, ossos e tudo mais, para colocar uma coisa higienizada e limpa, assim. Ah, não. Pensou, tá tudo bem. Não, tudo. Claro que você colocar uma força de pensamento e tudo isso são ingredientes a mais, né? O pensamento, ele é um complemento, porque também, óbvio, você pegar um objeto e você não reconhecer o poder dele, não só atribuir poder, mas reconhecer o poder dele, é, se não tiver também nenhum pensamento, a coisa também fica vazia. Então, é uma união. Mas eu, eu, eu não acredito em feitiços que você não manipule, que você não mexa nas coisas, que você não molde, né? Feitiço tem que ter elementos, tem que ter Então, quer dizer, elementos, tem que ter corpos. tem que ter, O tem teu que ter. corpo, o corpo da planta, o corpo Até da porque, vela, o corpo, né? Tem que ter tá, corpo. quando a gente pensa a gente não tem essa separação físico e espiritual. Tudo está junto, tudo conversa entre si. Então, quando eu mexo com um objeto físico, eu estou lidando com algo espiritual também. Então, até porque eu estou no corpo. Então, tudo faz parte. Não dá para você tirar isso. Uhum. Cássia, e para você? Você já fez transformações através apenas do psíquico? E isso se constituiria como feitiço ou feitiço, quando a gente usa essa palavra, tem que ter o corpo, o pegar algo? Eu concordo com o Wagner, eu acho que tem que ter corpo. Eu também concordo que tem uma coisa muito higienizada, né, nessa coisa da mentalização e tal. Eu acho que tem um lance do hermetismo nessa história também, acho que não é só o segredo, que tem aquela lei hermética do universo é mental. Então, tem muitas pessoas, tanto magistas, pessoas da área do ocultismo e até algumas bruxas que puxam muito para esse lado, né? Se o universo é mental, se eu mentalizar, aí eu consigo realizar. Mas eu acredito também que para fazer um feitiço tem que ter outros elementos que não só eu mesma. Então eu vou me comunicar com o espírito das outras coisas. Vou criar com esses elementos, né? Plantas, cristais, é, runas, papel e lápis, né? Eu até fiz curso de runas com o Wagner e ele ensinava isso, né? De você trazer vida, né, para um amuleto quando você trabalha com papel e lápis e tal. Então, uso muito isso, viu, Wagner, aí. E eu acho que precisa ter elementos, né? Você se comunica com a natureza daqueles elementos, dos outros, né? E juntos, em comum acordo, criamos uma mudança. Lua. Eu concordo, sabe? Que eu aprendi que quando a gente vai fazer um feitiço, a gente trabalha de forma multidimensional. E uma das dimensões é a emoção. E eu só consigo ter essa emoção estando no corpo. Ademais, eu quero que aquilo se materialize neste plano. Eu não quero ganhar dinheiro só no plano mental. Eu quero neste plano. Ademais, é como Cássia trouxe, a gente vai conversar com os espíritos daquilo que nós vamos
ter ali no feitiço. Então, a gente não usa uma planta, a gente trabalha com uma planta, a gente não usa uma pedra, a gente trabalha com uma pedra, a gente não usa algo, a gente trabalha com. Quando a gente entende, vira essa chavinha, os feitiços, eles vão se tornando, inclusive, uma parte muito, não sei, me parece, não sei se simbiótica, uma coisa com a gente, que vai nos remontar a esses primeiros feitiços de infância. Quando você não tinha ali o grimório, paga isso, pega uma raiz de mandrágora, que funciona também, mas é algo muito mais visceral, é algo que vem ali do intestino, é algo que vem ali das entranhas e que te faz falar, agora eu vou fazer, não importa se a lua tá fora de curso, o que que é, agora é a hora, eu tô sentindo que agora é a hora e é aqui, ó, é com essa planta que eu vou conversar, é essa pedra que eu vou trazer, são esses espíritos que vão me ajudar. Então, eu penso que o feitiço, quando as pessoas trazem essa coisa do mental, eu acho que o mental faz parte, é óbvio, né? Tem que ter. Agora, eu acho que tem essa higienização, essa coisa hermética, e que, na verdade, eu acredito até que é um equívoco do que era realmente essas leis, do que estavam querendo dizer ali, porque está, o todo é mental, o todo é mente, ok, mas eu também sou corpo, então esse todo ele também possui corpo. Talvez um corpo que eu não consigo apreender porque é incognoscível, não é mesmo? Enquanto eu estou neste pequenino corpo, mas ainda assim há um corpo. O que eu consigo compreender é que estou na Terra, que estou no universo, isso eu consigo compreender dentro da minha pequeneza, não é mesmo? Mas ele possui um corpo. Então, se ele possui um corpo, eu também possuo um corpo, sabe, micro do macro? Então, quando eu vou fazer um feitiço, eu sou a deusa da minha vida nesse sentido, ou pelo menos eu tento ser, na hora que eu faço um feitiço, então eu vou trazer para esse corpo aqui também. Então, eu vou sentir com todos os meus corpos, inclusive material. Então, se eu quero para esse plano, eu vou trazer elementos, eu vou trabalhar com elementos desse plano também. Eu acho que para mim isso faz muito sentido. E é o que vai diferir a gente dessa ideia que, sim, e isso é uma crítica, a porque no plano mental. Um dia eu estava dando uma palestra aqui sobre magia e o menino falou: não, mas eu faço tudo no plano mental. Faço tudo no plano. Na verdade, ele até falou no plano astral. Ah, não, eu faço tudo no astral. E aí eu falei para ele, bom, então você pede tudo pelo astral, você faz tudo pelo astral. Mas será que isso também não tem a ver com a preguiça? Boa. Porque às vezes você está com preguiça, aí você fica com esse papinho super erudito de que você está fazendo tudo no astral, porque você está com preguiça, porque dá preguiça de fazer algumas coisas. Pensa sobre isso. Então eu concordo com vocês. Existe também até uma questão aí, se eu for pensar, primeiro que as pessoas elas têm uma grande dificuldade em trabalhar o mental de fato, tá? Então, isso, na verdade, é um discurso que não é tão assim. As pessoas não conseguem se concentrar, elas não conseguem manter foco, elas não conseguem. Então, como é que vai trabalhar só o mental? Então, Hoje em dia muitas elas nem leem, né? Você faz um Exato. post ali, com 4 parágrafos, a As pessoa pessoas não não têm lê. paciência, não têm paciência para absolutamente nada, vão ter paciência para trabalhar o mental. Então, muitas vezes, também, além do poder imbuído a uma série de elementos que a gente faz físicos ali, aquilo ajuda a focar a sua mente, porque você tem algo para trabalhar e não Para simplesmente uma ancorar. abstração. Exato, para ancorar. Então, É. existe também essa função das coisas. Existe. Eu já vi uma vez uma moça que tinha postado, uns anos atrás, em Facebook, assim, num grupo. Ah, vocês acham que é necessário um altar físico na casa? Que ainda é necessário, alguma coisa assim. Eu disse, gente, é sempre necessário, em vários Nossa, altares, a gente para está várias super coisas. evoluído, né? Nossa, a gente Porque não desevoluiu. está tudo. Bom, eu ainda vou ao banheiro, eu corto unha, eu lavo o cabelo, então, né? Tipo, por que que eu não vou ter um altar físico? Porque é isso que vai estar falando. O altar é um ponto focal. Se eu vou sempre naquele lugar, eu começo o meu visitar constante, o repetir as coisas, é o que vai dando um caminho, é o que vai somando uma energia. E aí aquele lugar começa a ter uma energia própria com o tempo do meu uso. Então, mesmo se eu não estou lá trabalhando, ele está funcionando.
porque ele Sim. vai adquirindo aquela energia. É o relígio, né? É o relígio. Que as E pessoas aí falam de religião como religare, mas o relígio é essa repetição, é né? a repetição e o sagrado e o caminho vem por aquilo que eu considero sacro. Então eu vou fazer aquilo sempre e aí aquilo cria um vórtice nos altares de trabalho nosso, aquele ponto. Aí basta eu sentar lá, como eu tenho aquela âncora, eu já mudo. A minha cabeça já muda, meu corpo já toma outra postura, porque eu tenho todos os elementos ali, porque a energia foi consolidada diferente. Não é a primeira vez que eu monto um altar que eu consigo isso. Né? Isso é através do uso. E também vocês estavam falando agora dos ingredientes e da preguiça. A gente fala que um feitiço ou um ritual começa quando você pensa nele. E aí a busca dos ingredientes vai somando energia no que você está fazendo. Eu vou ter que catar essa planta, vou ter que ir até não sei aonde buscar, vou ter que pedir para a vizinha 3 folhas do negócio dela, eu vou pegar de algum jeito, né? Tudo isso soma energia. E o corre físico que a gente faz para obter o que precisamos também vai somando. Além dessa questão do espontâneo, que a Lua falou, que é um outro rolê, existe esse do esforço também ser somado para o que eu vou buscar naquele resultado final, né? Então eu também considero. E eu aprendi, eu adoro essa frase: feitiço é uma prece com apetrechos. Ai, que lindo. Gostei. Né? E claro, eu posso ter só a prece, vai ter um efeito, mas mesmo os católicos também acendem uma vela, né? Então já tem um apetrecho junto naquela prece, né? E eu acho que o acender vela e fazer o desejo do bolo de aniversário também já é sempre um dos nossos primeiros feitiços que a gente acaba fazendo e nem se dá conta e todo mundo faz, né? Falando nos feitiços que todo mundo faz, Wagner mencionou a vaga no shopping. Eu me lembro uma vez de uma bruxa amiga minha contando que estava fazendo uma enquete com as pessoas na Inglaterra do que elas faziam de fato feitiço e descobriu que a maior parte das pessoas faz feitiço para conseguir vaga de estacionar. Ou faz coisa para pequenos gestos e pequenas mandingas ou tem talismãs no carro e coisa para vaga para estacionar. Gente, é só isso que a gente faz. Ela diz, escuta, as pessoas estão gastando a ideia de feitiço para conseguir vaga para estacionar. Mas ser bruxo é passar fazendo feitiços ou quando é que a gente os faz? Essa é a minha próxima questão, Wagner. Bom, primeiro que eu não separo, vou fazer feitiço, ou agora não. Para mim, é, é o tempo inteiro, é o tempo integral. A forma como esses feitiços vão acontecendo, eles podem mudar de uma coisa mais simples ou de uma coisa mais elaborada, toda trabalhada e tal. Então, por exemplo, eu chamo de viver magicamente. Então, eu procuro viver magicamente. Se eu chego e vou lavar as mãos, que eu cheguei da rua, eu já peço para o espírito da água tirar toda a energia prejudicial que eu tenha, né, absorvido na rua. Agora mesmo, o próprio ventilador ligado, eu peço para o espírito do vento limpar meu corpo de energias ruins. Eu vou fazendo, né? Se é cozinhar, se é. Então, eu vou tendo atos mágicos durante o dia, atos mágicos, porque a gente só consegue se perceber como um bruxo quando a tua vida é mágica. Não dá para você. Você não bate ponto, você não liga, você é bruxo agora. Não, você é bruxo com qualquer roupa, em qualquer situação, em qualquer momento. Mas, óbvio, você vai ter aqueles atos mágicos que podem ou não ser feitiços, depende também desse ato, e vai ter aqueles mais elaborados, que eles vão se construindo, que é uma delícia você ir construindo feitiço aos poucos. Ele vai nascendo na tua mão ali, você vê, ele nasce, né? Você gera ali um feitiço. Então, para mim, ele tem vários níveis. Não dá para dizer. Inclusive, até isso. Eu acho que tanto é válido. A gente tem que tomar cuidado,
para não colocar só assim, só é feitiço se ele tiver um grande efeito para a humanidade, para a minha evolução. Não, vai ter feitiço para eu conseguir aquele emprego, para fazer tal coisa, para que o pedreiro que eu precise, eu consiga um bom pedreiro para trabalhar na minha obra. Então, vai ter feitiço que é muito prático para a sua vida, para o dia a dia, para a manutenção da sua vida, mas vai ter as grandes obras de você se conhecer melhor, de você entender esses mecanismos, inclusive, que faz a gente correr atrás do amor a vida inteira, né? Desde os nossos primeiros feitiços, e ter essa compreensão de quem está habitando esse veículo. Então, eu acho que a gente precisa de níveis diferentes de feitiço, tantos para a manutenção da vida, mas não só nisso. Você precisa também de algo que você possa entender melhor tudo que te cerca, o universo, os deuses. Não pode parar. Isso é a grande questão. Você não pode parar na sua vida. Porque às vezes, se você fica só na manutenção, você sabe que tem uma historinha que eu conto que eu acho muito do que eu vejo por aí. Uma pessoa entra num determinado grupo. Aí a pessoa, ela começa a aprender feitiços, ela começa a aprender rituais, e ela, nossa, que maravilha, sou bruxa. Eu acho que já existe um perigo da pessoa ter aquela divisão. Sou bruxa quando eu estou com esse grupo, e no dia a dia eu tenho uma profissão que eu não gosto, eu tenho uma vida que eu não gosto. Então, não, primeira coisa, vamos unir tudo isso. E aí, essa pessoa, às vezes, obviamente, quando você começa a trilhar um caminho, vai ter pontos que você não gosta. Vai ter pontos que você vai se confrontar consigo mesmo. E aí você tem três possíveis soluções. A pessoa que enfrenta isso e segue adiante, que é maravilhoso. A pessoa que abandona esse caminho, criticando o caminho e começa em vários caminhos, e sempre quando chega num ponto de autoconhecimento que começa a doer, escapa daquele caminho e vai para o novo, e fica pipocando nos caminhos. E aí não é uma crítica em quem faz vários caminhos, mas é o motivo que faz a pessoa, né, sair deles. E tem a pior situação, que eu acho que é quando a pessoa ela regride alguns passos, fica numa zona de conforto, ela pode ficar 20, 30 anos naquela zona de conforto, realizando rituais, realizando práticas mágicas inócuas, que não vão fazer com que ela se desenvolva, com que ela trilhe o caminho. E esse tipo de pessoa existe um monte, entendeu? Então, eu lamento que pessoas nem percebam que elas estão paradas numa zona de conforto, vivendo uma ilusão, e não deixam que a magia leve para os enfrentamentos e para as mortes necessárias. Eu acho que Então, eu acho que a questão do feitiço, ele pega tudo isso aí. muito bom, porque é o viver magicamente, as transformações precisam se espalhar para todas as áreas. Não é só para resolver coisas pontuais que a gente tem que resolver, né? Ou agora eu não gosto desse trabalho, vou fazer um feitiço para conseguir um outro. Mas o que está acontecendo se é uma sequência de não gostar dos trabalhos? Sou eu que estou com um problema, né? Ou é de fato, ou eu realmente estou tendo um azar, ou eu tenho uma coisa que tem que ser trabalhada em mim. Eu acho que isso muitas vezes funciona de espelho, né? E Sim. gosto dessa ideia que você fala da manutenção e dos atos mágicos, porque, por exemplo, eu posso até fazer um feitiço de proteção para minha casa, mas é mais eficaz se eu mantenho proteções funcionando, né? E o rito quase que diário, vamos dizer, de colocar as proteções ou de fazer uma manutenção energética do teu lar é que vai manter bem o funcionamento da tua casa, do teu corpo. Então, eu não preciso, eu vou fazer um ritual de limpeza. Porque aquilo já é um ato mágico que está fazendo parte. E se você precisar especificamente num dado momento, você faz, né? Então, na minha experiência, gostei da expressão atos mágicos e do viver magicamente. Mas feitiço que exige buscar coisa e vou montar e vou fazer o circo todo, né? Eu faço muito
poucos. As pessoas podem achar, às vezes, que a gente passa fazendo isso na nossa vida. E não é, a gente passa com atos mágicos e com esse viver mágico, né? E muitos, né? E atendimentos quando a gente trabalha com outras pessoas, e ensinando quando a gente trabalha com outras pessoas, mas tem muito nessa troca que não é exatamente essa questão do feitiço. Mas o feitiço mesmo na minha vida, muitas vezes eu faço para ajudar alguma pessoa e tudo mais, e para mim mesmo, eu não sei se eu chego a fazer às vezes 2 vezes por ano. Para fazer o circo mesmo montado. Agora isso aqui é necessário. Então eu acho que isso até é uma evolução, porque eu fazia mais. E conforme a minha vida vai entrando nos trilhos, e eu vou gostando da minha vida e me conhecendo e ajeitando essas relações no meu entorno, eu não preciso mais despender tanta energia dessa forma. Eu já estou com outra maneira de troca. O que vocês pensam, Cássia, Lua? Não sei quem quer falar primeiro. Posso falar, já que você citou meu nome primeiro. Primeiro, eu achei todas as definições do Wagner absolutamente encantadoras e maravilhosas. É muita sabedoria, né? E eu, eu acho que eu penso como vocês, de que existe uma diferença num viver mágico, no qual você faz pequenos encantamentos, você encanta a sua vida com a magia, com a bruxaria. Então, você vai fazendo coisas, trabalhando com elementos durante a semana, durante os dias, né? Você vai criando laços e encantos, né? E quando precisa realmente de algo mais forte, por algum motivo específico, você para tudo e você cria um ambiente, você convida outros elementos, como a gente tinha falado, para trabalhar com você, em alguns pontos muito específicos. E que sim, vão ficando mais raros, né? Conforme a vida vai passando. Eu queria nesse ponto, eu queria trazer uma outra reflexão, que é essa questão que vocês falaram e que o Wagner tocou bastante, sobre as pessoas que bate ponto, né, como ele falou, de eu sou bruxa, então eu vivo a minha vida normal como uma pessoa que não está inserida nesse meio e quando eu preciso de alguma coisa, eu lembro que eu sou bruxa, e aí eu vou lá e faço, né? Feitiços, rituais. E além disso, sei lá, comemoro lua cheia, comemoro sabá e tal. É quando você tem um desprendimento da vida bruxa e mágica, da sua vida como um todo, eu acho que enfraquece a bruxa. Eu acho que isso enfraquece a gente, porque uma conexão, o ser bruxa é um compêndio de coisas que você é o tempo todo. Você é bruxa dormindo, acordando, indo trabalhar, indo no mercado, né? Quando a gente descola as coisas, eu acho que enfraquece muito a gente. E aí, para você conseguir trazer isso de volta num momento de necessidade maior, vai dar mais trabalho, né? E não só a questão de dar trabalho, eu acho que a vida fica meio sem graça, né? Porque tem todo a vida do bruxo é uma vida mágica. E se descolar disso, sei lá, deixa a sua vida um pouquinho chata, né? No fim das contas. Eu acho que a vida tem mais graça, né, com esse olhar mágico. Lua. Concordo com vocês total e estava pensando no que a Cássia estava trazendo agora, e eu vejo também meio que um padrão, sabe? Essas pessoas, elas acabam com o tempo dizendo, eu não faço tantos feitiços, né? Porque aliás ela não faz absolutamente mais nada. Cara, ela não acende um incenso na casa dela com uma intenção, a não ser para botar um cheiro. Mas ela ficou tão presa na ideia, porque a bruxaria é muito linda mesmo, né? Então ela ficou tão presa naquela ideia de que ela é bruxa e do personagem que ela se identificou muito com aquela persona, mas ela de fato não vive aquilo. E aí ela vai falar: "Ah, eu não faço tanto feitiço hoje", porque na verdade ela não faz nenhum rito mágico. De certo, ela sequer realmente se conecta com aquilo. Os ouvidos dela estão totalmente cheios de cera,
e ela não consegue mais ouvir os deuses. Porque ela se perdeu tanto naquela personagem, e aí ela precisa colocar a panca, né? De que ela é o super bruxo, a super bruxa. Que é totalmente diferente do que você trouxe, Petrúcia. Que eu concordo, eu também faço muito menos hoje do que já fiz um dia. Mas toda semana, religiosamente, toda sexta-feira, eu refaço as minhas alianças, eu arrumo meus altares. Dizer que eu limpo meus altares toda sexta é impossível. Mas eu arrumo, acendo as velas, me conecto, faço a minha limpeza da minha casa, com o meu rito. Toda vez tem aula aqui na escola, porque embora a minha casa seja em cima e a escola embaixo, como vocês conhecem, acho que sua casa que não veio aqui ainda, é outro ambiente, tá tudo conectado, mas não tá. Então eu vou lá na entrada da minha casa, tem um altar ali, né? Vou lá, faço as minhas preces, coloco os meus desejos ali, acendo uma vela, boto incenso para queimar ali, para receber os alunos que chegam, para que eles recebam essa energia também ao entrar aqui, para que se sintam bem, para que, né? Porque vamos trabalhar um monte de coisa. Então eu penso que tem muito isso, a gente viver magicamente. Aí eu lembrei muito, Wagner, uma vez que eu estava vendo uma live da Neyland, e aí alguém perguntou para ela assim, como que a gente faz para ter uma vida mais mágica, né? Aí ela falou, quando você for escovar o dente, você vai escovar o dente e ali você já está fazendo seu feitiço, né? E aí eu acho que combina muito com o que o Cássio está trazendo, de que às vezes as pessoas elas separam muito, né? Agora eu sou a super bruxa aqui da internet, do TikTok, né? Do Instagram. Agora eu sou a bruxa aqui no meu grupo, aqui eu tenho que ser a sacerdotisa, eu tenho que ser a supra-sumo aqui. Mas no cotidiano mesmo, quando você vai no banheiro fazer suas necessidades, quando você está desesperada, que você tem uma conta para pagar, esses pequenos ritos mágicos, que pequenos porque não é como a Petrúcia trouxe, né? Bom, agora eu vou fazer um feitição aqui, então eu tenho que ir atrás dos ingredientes, tenho que fazer o que tarará. Mas esses pequenos ritos nesse sentido, eles são grandiosos. E é isso que vai fazer a gente ficar conectado muitas vezes das coisas. É trazer a magia para dentro da vida. Que na verdade eu acho que é a realidade. Acho que é o real, é isso, né, de um bruxo, assim. Na minha percepção também, né? Então, eu acho isso. Eu sinto uma coisa que acontece também para a gente, que é assim, quanto mais tempo a gente percorre o caminho, mais simples a gente vai ficando. A simplicidade, ela vai se construindo de um jeito, toma conta da nossa vida. Muitas vezes eu acho que a insegurança faz a pessoa trabalhar coisas assim muito elaboradas que reafirmam aquilo que ela deseja se tornar, né? Isso eu não estou querendo dizer que feitiços elaborados, e a gente vai ter caminhos diferentes. Um magista, né? Um mago, muitas vezes ele vai ficando cada vez mais elaborado dentro da ótica dele, mas dentro da bruxaria, a gente começa uma parafernália, assim, de técnicas e de coisas, e com o tempo a gente vai deixando, porque aquilo tudo já entrou na gente, né? A partir do momento que você absorve aquilo, que aquilo é você, você vai se tornando mais simples. Eu acho que isso faz parte do caminho, uma simplicidade que, de novo, não quer dizer você não comprar objetos, você não comprar, não criar altares lindos, mas é uma simplicidade que anima tudo isso. Eu sinto pelo menos isso. Faz bastante sentido para mim isso também, porque a parafernália. Antes parece que eram necessários mais instrumentos. Isso. E hoje usa-se menos instrumentos, né? E a gente também tem, obviamente, talvez a gente nem se dê conta o quanto tem de pote de coisa, o quanto tem de coisa esquisita já na geladeira à disposição da gente, né? A gente tem as coisas, porque está há muitos anos fazendo isso, então nós temos muitos ingredientes ao nosso redor, e às vezes eu não vou ter o esforço de sair, buscar. O que que eu tenho aqui que funciona? Papá, 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 papá. Vou juntar esse Tá. negócio aqui, né? Então isso também simplifica, mas eu acho e eu queria perguntar agora para vocês se vocês acham que tem a coisa de ter mão para o feitiço, isso é um talento natural, isso pode se aprender, né?
o quanto é um talento natural, o quanto pode se aprender. Porque tem essa coisa da simplicidade, do estar em nós, mas eu acredito que isso tem a ver com a gente ter mão. É que nem cozinhar para mim, né? Você começou fazendo receitas de cozinha para pegar o jeito. Foi dando certo. Hoje em dia, quem cozinha bem não gosta nem de seguir receita. A pessoa vai lá, pá, 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 quer inventar um troço novo. Como é que eu chego lá? Aí a pessoa já sabe, porque ela domina aqueles ingredientes, daquela alquimia culinária, e ela pode fazer. Então eu sinto que da mesma maneira, com essa base de estrada, a gente também faz assim. Mas da mesma forma que tem, isso é a minha opinião, né? Que tem cozinheiro, qualquer coisa fica incrível na mão da pessoa. Tem gente insegura, talvez, em que faz e a coisa não tem o mesmo gosto. Às vezes a receita é a mesma, né? O que vocês acham? Eu acho que tem um tanto de talento natural. Mas eu gostaria de ouvir vocês. Wagner, o que você acha? Você ensina, né? Eu acho, sim, todo mundo pode melhorar tecnicamente. Mas tem gente que não tem mão boa para feitiço. Não é todo mundo que vai ter mão boa para feitiço. A magia, você acessa a magia, você pode acessar a magia em vários níveis. Então, eu comparo muito com a dança. Eu acho que tem gente que não tem ritmo. Tem gente que vai conseguir numa balada lá, ter um ritmo. Tem gente que vai se destacar numa balada. Tem gente que pode se tornar um primeiro bailarino, né, de um municipal. E tem fenômenos que a natureza gosta disso de vez em quando. Ela cria fenômenos que mudam a história da magia, entendeu? Então, eu não acho que todo mundo vai ser um bom feiticeiro. Não. Eu acho que... Mas acho que as pessoas podem se aprimorar em técnicas mágicas. Sempre você pode melhorar e obter resultados. Mas não acho que seja uma coisa que todo mundo vai conseguir, não. Eu acho que tem gente que vai longe e tem gente que não. Vai chegar naquele ponto e não vai sair muito daquilo, né? Tudo depende também. Eu não acredito que assim... então, é, é uma meritocracia no sentido assim, se você se esforçar, você vai atingir qualquer nível? Não acredito. Não acredito. Eu acho que, como qualquer profissão, como qualquer coisa, vai ter excelentes advogados e gente que não é boa advogada, vai ter excelentes cozinheiros e gente que não é, vai ter excelentes arquitetos e gente que não é, que é sofrível. Mas a pessoa só vai saber se ela se der uma chance, se ela começar a aprender, se ela começar a trilhar um caminho e começar a ver aquilo que ela consiga superar, é, e ver até onde ela vai. Mas eu não acho que, de fato, seja algo que todo mundo que quiser pode tentar e vai conseguir e vai ter sucesso. Não acho. Uhum. Lua. Eu acho isso também. Eu acho que quando você trouxe a questão da meritocracia, Wagner, eu acho que tem tudo a ver isso aí, porque pode-se ter a ilusão do seguinte, não, mas às vezes vale mais um bruxo que é esforçado, que consegue, do que aquele que não vai. E, de certa maneira, ok, porque se a pessoa decidir não fazer nada, realmente ela não vai para lugar nenhum. Inclusive, eu acho até que pode. E aí, quando fala, leva a vida para trás, algumas coisas, eu acho que pode ter um pouco a ver com isso às vezes, sabe? De você não. Você tinha uma aptidão para aquilo, uma vocação para aquilo, e você não segue aquilo, não, porque eu tenho que seguir isso aqui, porque isso aqui que eu serve. Que a Petrúcia uma vez trouxe uma coisa muito legal, que a família nunca fala assim, minha filha vai ser uma cartomante de mão cheia. Você espera sempre que seja um advogado, uma coisa assim, né? E a gente também não fala, meu filho vai ser um feiticeiro de mão cheia. Não tem muito disso. Então, a gente muitas vezes acaba não seguindo um caminho feiticeiro, que tinha uma baita de uma aptidão ali, e aquele que era o esforçadinho, ele vai. Mas eu concordo, tem um limite ali, tem não sei o que... É que nem oraculista, né? Você pode aprender a técnica ali, mas tem gente que tem um borogodó. É igual o dançarino, é igual o cozinheiro. Então, você pode aprender a técnica, pode Atleta, né? melhorar muito. Atleta também tem isso. Atleta, você pode melhorar muito. Pô, claro que pode, mas existe um lugar onde algumas pessoas vão chegar e tem de talentos, né?
que alguns chegam, outros não, e tá tudo bem, gente. Significa que essa pessoa não vai conseguir fazer um feitiço? Não, se ela aprender como é que faz, ela vai. Mas quem tem esse borogodózinho vai ou chegar mais rápido, ou chega em lugares que o outro não consegue chegar. Então eu creio também, eu creio que tem como ser aprendido, tem como melhorar muito, tem como fazer, mas sim. E aí, assim, como que você vai saber? Não, você não tem que esperar o outro te falar, né? Você tem que ir lá e fazer. A vida vai te mostrar. Assim, como você ser um bailarino, ué, se você for para dança, você vai saber se você dá ou não para coisa, e a vida vai te mostrar. A gente não está aqui querendo falar que a gente vai chancelar ou não, quem é o que não é. A gente não está fazendo isso. O que a gente está dizendo é assim. Então vai para a vida que você vai ver qual que é o teu jogo, qual que é o teu lance, né? Uhum. E às vezes pode não ser feitiço, mas pode ser oráculo a história da pessoa, né? Isso também pode ser talentos Total. diferentes. Cássia. Vocês estavam falando, concordo com vocês também. Eu acho que tem uma aptidão, da mesma forma que tem uma chama bruxa dentro da gente que se manifesta. E tem gente que não tem essa chama bruxa, e tudo bem, né? A pessoa tem, cada um tem seu caminho, né? Então, não quer dizer também, de novo, né? Não estou falando em termos de meritocracia, nem sendo Voldemort do Harry Potter, né? Mas estou querendo dizer que tem uma coisinha, tem um tchanzinho que a gente nasce com ele, né? E aí eu estava pensando no que a gente estava falando um pouquinho antes, de que a gente já fez mais feitiços e hoje a gente faz menos. Porque quando você começa, para você saber se você dá jeito para fazer feitiço e qual tipo de feitiço funciona melhor para você, também eu acho que tem esse lance, né? Então, para mim, de repente, trabalhar encantamentos com as palavras funciona melhor. Para a Lua funciona melhor trabalhar com ervas. Para o Wagner funciona melhor trabalhar com runas. Para a Petrúcia funciona melhor trabalhar a magia da água, né? Estou colocando aqui as coisas, né? Jogando aqui. E aí você tem certas aptidões que funcionam melhor para você, né? Para você saber isso, você precisa praticar, você precisa fazer. Então, por isso que eu acho que no começo a gente faz mais feitiços, né? A gente para mais a nossa vida e vai pegar os elementos e vai criar as alquimias, né? Dos feitiços, é, mais vezes do que depois de um tempo de prática que você já sabe ali onde você vai construir algo interessante. Então, eu acho que talvez por isso a gente pratique mais quando a gente começa, né? E também acho, Petrúcia, que às vezes a pessoa, ela de repente não é um super feiticeiro, mas é uma sacerdotisa maravilhosa que conecta, um sacerdote maravilhoso que conecta, se conecta muito bem e conecta a sua comunidade com os deuses, ou é um super oraculista e se vira ali com os feitiços, ou se você está num grupo, o oraculista faz o oráculo, quem faz, e outra pessoa pode ajudar com o feitiço, enfim. Tem várias possibilidades, mas eu acho que tem sim aquele quesinho inicial. Gente, nossa última pergunta desse encontro maravilhoso. Dado essas questões, né, que há sempre como melhorar, que também é um processo de aprendizado, o que é, na opinião de vocês, fundamental para o sucesso com a feitiçaria? Que conselho vocês dão para as pessoas? O que não pode faltar no processo para dar mais chances daquilo dar certo e sair como você quer, como você deseja? Wagner. Acho que é um conjunto de coisas. A primeira é você desenvolver práticas básicas, como eu falo, concentração, meditação, não precisa ser aquela meditação no estilo indiano, mas um processo meditativo, Uhum. foco, atenção, a visualização pode ajudar também. Então, primeiro essas coisas, energização, transporte de energia, essas coisas básicas, porque as pessoas elas tendem a querer feitiços super elaborados, mas muitas vezes elas não sabem o básico, sabe? Então elas querem práticas assim super avançadas.
e não sabe fazer o mínimo necessário. Então, primeiro, tem que reconhecer que você precisa de uma base para as coisas. A persistência, a prática constante. Não adianta você fazer algo, seja um ato mágico, no viver magicamente, seja um feitiço mais elaborado. Não adianta fazer agora e só daqui a 6 meses. Se você não faz nada no seu dia a dia, você tem que viver magicamente. O viver magicamente exige de você. É um treino. É um treino. A gente tem que treinar. Mas uma coisa também que, para mim, o que eu acho que atrapalha, aquilo que você traz de moral ou religioso, que Hum. pode lhe dar. Eu acho muito complicado ter a liberdade que o feitiço me dá, porque ele me dá uma liberdade, quando eu já tenho um monte de questões morais e religiosas, e isso é certo, isso não é. Eu acho que a gente, como feiticeiro, a gente é um rebelde nato, entendeu? Eu acho que a gente tem que se libertar daquilo que aprisiona e tomar cuidado com aquilo que você julga. Ah, não, eu não faço isso. Tá, então vai meditar. Por que que você não faz isso? O que está por trás de você não fazer isso? Para você se libertar da opressão de outras religiões e tudo mais, né? Não quer dizer que você tenha que abandonar completamente algo que fez parte da sua vida, mas tentar ver o quanto aquilo interfere nesta nova fase que você se descobriu. Além disso, dessas questões morais, eu acho que a melhor coisa é assim, cuida do teu caminho, cuida do teu caminho. Deixa o outro no caminho dele. Deixa o outro fazendo os erros e acertos que você julga, deixa, porque a gente perde tanto tempo olhando o outro e querendo controlar o outro que, que a gente esquece da gente. Então, sabe aquela coisa? Quando você está feliz, você não se importa com os outros, o que os outros estão fazendo. Então, vai ser feliz no seu caminho, procura se superar sempre, ver até onde isso vai, alimente a sua mente, né? Cuidado para não ficar de um ponto de vista erudito, de você mensurar uma bruxaria pela quantidade de livros, pela quantidade de termos, pela quantidade intelectual que você domina. Essa parte é muito boa, te traz base, te traz conhecimento, mas a gente tem que tomar cuidado com o preconceito de achar que aquela senhorinha que faz o chazinho, que não tem muita cultura, que ela é menos bruxa do que uma pessoa que tenha muita cultura erudita. Então, a gente tem que olhar nesse entorno e reconhecer o poder. O poder, ele vem nas mais diversas formas. Então, você pode encontrar pessoas altamente poderosas e pessoas com discurso fantástico, intelectual, que o poder é oco. Então, esse caminho de autoobservação, principalmente, em que você se distancia de si mesmo, porque você tem que morrer e renascer várias vezes. Se você é a mesma pessoa depois de anos de prática, alguma coisa está errada. É isso, basicamente. Nossa, essa eu vou levar assim no meu coração, né? Que lindo isso. Cássia, o que que você acha de que é fundamental? Qual seria o seu conselho? Além das coisas que o Wagner muito belamente falou, eu acho que um ingrediente muito importante é a confiança, que vai nascer do autoconhecimento, que vai nascer do, né, da evolução, né, e da prática, mas que você precisa confiar que você está fazendo aquilo, e você precisa confiar de que você na sua conexão com os elementos do seu feitiço, que você vai chegar aonde você quer chegar. Você não deve duvidar disso, porque eu acho que enfraquece, sabe? O trabalho que você está fazendo, se você faz, e quando você terminou de fazer, você fica, ai, será que deu certo? Ai, será que vai dar certo? Ai, será que eu vou conseguir? Ai, quanto tempo será que vai demorar para conseguir?
Então, eu acho que é necessário que você confie em você e na sua habilidade de realizar o feitiço. Lua. Me lembrou muito uma criança, né, Cássia? Já tá chegando, já tá chegando, já tá chegando. É, tipo isso. Eu acho que eu concordo com vocês. Eu diria, em primeiro lugar, a prática. Eu acho que isso não tem como, né? Não ser a prática. E eu diria também, para contribuir também uma dica, cuidado, cuidado com aquele nosso lado que quer, de alguma forma, agradar o outro, que quer, de alguma forma, ser admirado, que quer, de alguma forma, ser colocado em algum lugar de especial, assim. Que todo mundo tem isso. Todo mundo tem ego. E tá tudo certo. A grande questão é que ele não tem que ser o maestro da sua vida, assim, nesse sentido. Então, eu acho que isso é muito importante, assim. Não fique, não crie os seus feitiços, a forma como você vai falar sobre a sua magia, sobre a forma do seu trabalho, esperando ser ovacionado, esperando a validação do outro. Eu digo como mulher mesmo, a gente é criada de uma forma que a gente é criada e posta a acreditar que a gente precisa da validação do outro. Normalmente é a validação de um homem, mas pode ser de outra mulher também, mas de alguma figura de autoridade dentro de um sistema patriarcal é o homem. Então, a gente precisa de uma validação, a gente acha que precisa dessa validação. E é muito libertador quando a gente vai entender que a gente pode ter, e é bem legal a gente honrar os nossos professores, as pessoas que têm mais experiência que a gente, aprender com as pessoas que têm mais vivência, ouvir essas pessoas, admirá-las, inclusive. Mas que o fato de você admirar uma pessoa, de você gostar de uma pessoa, não pauta a tua magia, a forma como você trabalha, como você pensa a magia, para agradar essas pessoas. Eu estou dizendo isso porque a gente vive num mundo muito internetico, né, de magia. Então a gente partilha algumas coisas, não tudo, mas a gente partilha algumas coisas do nosso caminho nas redes. E você não vai agradar todo mundo, mas, meu, como eu brinco, né? A gente é bruxa. Se não for para incomodar, eu nem vou. Então você vai incomodar. Nisso reside um grande poder, que é uma das ferramentas bruxas para você romper com essa necessidade de estar no mainstream, com essa necessidade de ser admirada, com essa necessidade. Isso é muito importante, porque a gente meio que se ilude nesse caminho. Digo porque eu conheço esse mundo internetico de bruxaria desde que eu tinha 20 anos de idade. Então, muito jovem, ainda necessitava dessa aprovação, de que as pessoas dissessem que. Então, eu digo por mim mesma. Quando a gente rompe com isso, e que bom, que eu rompi até que cedo na minha vida, quando a gente rompe com isso, a gente encontra um poder que a gente não acessava antes. Então, a sua magia é a sua magia. Aprenda, né? Mude, como o Wagner trouxe, mude de ideia, aprenda com outras pessoas. Não acha que você, eu sou assim, ó, é o jeito que eu faço, acabou. Não. Defenda as suas ideias quando você tiver argumentos, mas isso também demanda um tempo de aprendizado, de prática, para que você fale, não, para mim funciona assim, um feitiço funciona dessa maneira. A forma como eu vivo a minha magia é assim. Mas eu não concordo. Tudo bom, que bom, né? Que bom que a gente não concorda com tudo, porque a gente é plural mesmo. Então, acho que isso é uma dica que eu daria, assim, sabe? Trabalhar suas questões egóicas, sua necessidade de atenção é muito importante nesse meio. Até pelos deuses, né? Porque senão você acha que os deuses têm que te dar atenção, fazer o que você quer o tempo todo. Lua, também tem isso que você falou, eu pensei em uma coisa também, que é legal aprender coisas novas, né? Não é Adoro! bom ficar estanque ali naquilo que você aprendeu 20 anos atrás. Você pode aprender novas técnicas, você pode aprender com outras pessoas, coisas diferentes, A né? gente vê uma mulherada agora maravilhosa, super jovem, gente. Tem idade para ser nossa filha. Maravilhosa, arrasando aí. E por que não aprender com essas pessoas? Exato. Eu vejo muito uma lição do tarô, né? A primeira lição do mago. Você sempre vai ser um aprendiz. Só que à medida em que você vai ficando mais velho num caminho, é mais difícil você se colocar como aprendiz. Porque eu já sei, porque eu não vou fazer isso porque eu já sei. E isso
Isso é uma armadilha muito grande Então não do precisa próprio viver mais. caminho. A Não total precisa viver armadilha mais, do, né? a Já total Total armadilha do ego, armadilha. né? Armadilha. pode partir por outro plano, se É você verdade. o que você tinha para fazer Morre que aqui, passa, morre que né? passa. Eu acrescentaria só a parte né, para mim a visualização junto com a parafernália, os apetrechos ou os atos mágicos é muito importante. A imaginação, eu acho que eu vou voltar na pirâmide dos bruxos, né? Usar a imaginação como um grande poder, como uma ferramenta que é a nossa aliada. Eu acho fundamental que a pessoa acredite-se merecedora daquilo que ela está fazendo. Se você não trabalhou sua questão para acreditar que você merece aquilo que você está engendrando, pedindo, suplicando aos deuses ou criando, né, e fazendo ali, vai ter problema, porque você tem uma mensagem truncada. Você está fazendo tudo, mas você não se acredita. Então, às vezes, se você está com muita dificuldade de se achar merecedor, é melhor pedir que uma outra pessoa amiga faça para você. Porque o outro não tem esse problema, né? Então ele faz. Então, se tem uma coisa específica que eu tô truncada, eu já pedi em outra ocasião, disse, deixa que essa partezinha eu faço para você, porque você tá com a dificuldade de se desprender, que nem disse o Wagner. O que que é que tá lá atrás? No caso, pode não ser uma outra fé, mas pode ser uma questão de achar que eu sou merecedora, de que eu posso de fato me libertar dessa situação na minha vida, se na verdade tem uma sementinha que eu achar que aquilo ainda é meu karma, por exemplo, né? E eu quero cortar uma coisa, mas algo em mim ainda tá achando que eu mereço sofrer daquele jeito, que essa coisa aí que deve ser um karma meu. E aí, às vezes, eu peço que alguma outra pessoa me ajude, porque aí a outra pessoa começa e aí eu pego na sequência e vou fazendo o meu trabalho de autoconhecimento e transformação desse bloqueio em mim. Então, acho bem importante que a gente trabalhe o nosso merecimento para conseguir fazer as coisas. E o segredo, a Lua estava falando muito da internet, calar. Gente, tá fazendo um negócio, ficar quieto. Não faz foto, não faz nada. Conta só depois que o troço deu certo. Aquela velho conselho familiar, né, Wagner? Você tem algo a dizer que tô vendo aí. E você sabe que tem uma coisa também que eu acho importante, que a gente tem que ter muito em mente, que isso eu acho que é um dos cernes da bruxaria, os espíritos, sabe? Os ancestrais, os espíritos, a conexão que você estabelece com tudo, os fluxos de energia que você sente, e o nosso contato com os espíritos é muito grande. Então, a bruxaria, ela não é um caminho em que você é você e o mundo, você é o mundo, entendeu? Então, esse nosso contato com os seres, com os espíritos à nossa volta, a comunhão que a gente faz, o reconhecimento do que veio antes, a questão do próprio feminino, né? Do lidar com o feminino, porque muitas vezes eu vejo, é quase como se alguns bruxos eles quisessem ocupar o lugar da, da, do feminino ali, no sentido da quase uma competição, né? Porque eu acho que isso é muito do homem, essa competição. Então, em todos os lugares, assim, ele quer estar ali no pódio, né? Então, tem lugares, e a bruxaria, ela traz muito isso, de você reconhecer o seu papel, o papel do outro, as questões todas, a dança que acontece, porque quando a gente entra numa competitividade dentro da bruxaria, eu acho complicado. A bruxaria é muito de uma partilha. Quando você sabe do seu poder, você não precisa de túnicas maravilhosas, joias fantásticas, títulos incríveis, porque você exala poder. Então, tudo isso que são afirmações de poder, eu acho muito masculino isso, muito complicado. Vamos encerrar com essa. Wagner, muito obrigada por teu tempo, pela tua sabedoria partilhada aqui com a gente. Muito obrigada, Lua, Cássia e a você que ficou conosco durante essa conversa maravilhosa. Até a próxima Agradeço a lua todos cheia. vocês. Beijos!